E o Corinthians tem pressa e animado na busca para tentar fechar acordo milionário com o clube argentino por meio-campista. Meia atacante Jess Lingard já trabalha com bola no CT Dr. Joaquim Grava e o Timão calcula uma redução de 1,5 milhão de reais na folha salarial após várias saídas do elenco. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Se ainda não, eu quero recomendar para você o Super App da Gringo. Lá você resolve seu IPVA, consulta multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito prática. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes do cartão de crédito com muita segurança. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e conhecer esse aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre economia, o Timão calcula uma redução de 1,5 milhão de reais na folha salarial após várias saídas no elenco. Se tem um objetivo que a diretoria do Corinthians tem é reduzir a folha salarial do elenco, diminuir os custos do futebol absolutamente para, no mínimo, tentar dar uma controlada nas dívidas do clube que sabemos que estão estratosféricas. O Corinthians hoje mesmo tem dívidas que já ultrapassam 2 bilhões e 800 milhões de reais, então o futebol é tratado como o setor que consegue se ter uma economia. E não é que tivemos uma redução na folha salarial, apesar de vários jogadores que chegaram, mas também tivemos vários jogadores que saíram. Corinthians calcula 1,5 milhão de reais a menos por enquanto na folha salarial com as saídas de vários jogadores. Por exemplo, Romero saiu, Fagner, Palácios, Thales Magno, Maicon, Rian, Matheus Donelli, Héctor Hernandes, Félix Torres, Kaká e José Martínez. Então, com todas essas saídas, claro, o Corinthians teve também vários jogadores que chegaram, mas pelo que se é passado de informação, a redução até o momento na folha salarial acredita-se que está na casa de 1,5 milhão de reais. Enfim, vamos aguardar documentos oficiais, alguma coisa que realmente comprove tal economia. A minha opinião quanto a essa redução na folha salarial de 1,5 milhão de reais é a seguinte. Primeiramente, alguns de repente podem falar, mas 1,5 milhão de reais a menos só e tudo mais. Se calcularmos isso, por exemplo, em um ano, estamos falando de 18 milhões de reais a menos na folha salarial do clube. Claro que isso pode significar um grande impacto. Absolutamente, que eu particularmente não sei se nessa soma, se nesse cálculo está o Jess Lingard, o meio atacante inglês que chegou recentemente. Então, sinceramente, claro, é sempre preciso aguardar alguns documentos oficiais de balanços e tudo mais. Eu particularmente não sou a favor de quando se fala em muitas reduções no futebol. Por quê? Porque o futebol, na verdade, é preciso fazer investimentos. Mas, infelizmente, um Corinthians detonado financeiramente falando, absolutamente que alguns detalhes acabam sobrando para o futebol. Futebol que, na verdade, sempre fecha no azul, mas acaba sendo impactado por outros setores do clube que acabam fechando em déficit, como, por exemplo, o próprio clube social, por si próprio, que acaba fechando sempre no vermelho. Enfim, é como eu disse, vamos aguardar algumas comprovações, mas falando de 1,5 milhão de reais por mês, após várias saídas e várias chegadas, absolutamente de uma certa forma até o momento, o departamento de futebol conseguiu uma economia considerada significativa. E agora vamos falar sobre a grande novidade, o meia atacante Jess Lingard.
ainda sem ser anunciado oficialmente como novo reforço, o Lingard já está fazendo trabalhos com bola no CT Dr. Joaquim Grava. O meio atacante de Lingard chegou no último domingo, dia 1º de março, de madrugada, para dar os passos necessários para se tornar reforço do timão. Primeiramente, exames médicos no CT Dr. Joaquim Grava. Depois foi até a Neoquímica Arena produzir o conteúdo do seu anúncio oficial. Algumas imagens vazaram, vídeo, ele caminhando com a camisa 77, imagem no telão, Welcome to the Favela, tudo sendo preparado para o anúncio oficial do jogador, que até o momento ainda não foi anunciado e os motivos já sabemos, principalmente, claro, a questão do visto de trabalho. O Corinthians está aguardando toda a regularização da documentação para anunciar o meia atacante. E na quinta-feira, dia 5 de março, o clube acabou abrindo parte dos trabalhos na manhã para a imprensa. E foi possível ver o meia atacante inglês fazendo alguns trabalhos leves com bola ao lado do meio-campista Matheus Pereira, que se recupera de lesão. Então, o meia atacante que chegou, como eu disse, no último domingo, claro que vai passar por um trabalho de aprimoramento físico, ficou os primeiros dias na parte interna do CT, somente ali na academia, já está indo ao campo, fazendo trabalhos discretos com bola, mas já vai avançando em relação ao seu trabalho de condicionamento físico. A minha opinião, quanto ao Lingard já estar trabalhando com bola no CT Dr. Joaquim Grava, é a seguinte: absolutamente que algo que nós estamos na expectativa é quando que o Lingard estará pronto para fazer a sua estreia. Existem alguns otimistas que de repente ele pode até estar à disposição para o jogo contra o Coritiba na próxima semana, no dia 11. Eu particularmente acredito que não. Não é informação, é opinião. Eu acho que o Lingard vai ficar um período considerável, algumas semanas, trabalhando fisicamente, aprimorando mesmo a sua condição física. Primeiramente, temos um calendário de futebol muito apertado. Claro que ele não jogará jogos em sequência nesse início de passagem dele pelo timão. Absolutamente que o Corinthians vai manter uma cautela com um jogador que não atua há mais de 3 meses. Então, eu particularmente acho que o Lingard vai demorar algumas semanas para ficar à disposição do Dorival. Claro que ele vai estar na Neoquímica Arena na quinta-feira, deverá ser apresentado em campo alguma coisa relacionado para esse lado. O primeiro encontro mais próximo dele com a Fiel, mas estar em campo, eu particularmente acredito que não. Mas claro, é importante, o Lingard é a grande novidade por enquanto da janela, ele já está fazendo alguns trabalhos nem que discretos com bola, absolutamente, que é um jogador que, ao meu ponto de vista, aparentemente bem fisicamente, mas claro que no futebol é preciso sempre ter as cautelas para que de repente não se tenha lesão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a pressa que o Corinthians tem e também já existe ânimo em tentativas de acordo milionário com o clube argentino pelo meio-campista Rodrigo Garro. O Corinthians tem um grande problema para resolver. 2024, o Garro foi comprado, foi pago apenas a entrada, restante das parcelas não foram pagas. Tadieres foi à FIFA, Corinthians condenado, levou para o CAS e a qualquer momento o Corinthians pode ser condenado pela Corte Arbitral do Esporte e sofrer mais um transfer ban. Transfer ban que o Corinthians ficou mais de 5 meses com um transfer ban praticamente. Para, claro, evitar esse novo transfer ban, o executivo de futebol Marcelo Paz com o presidente Osmar Stabile estão trabalhando e tentando negociar com o Tadieres uma forma de que esse novo transfer ban não precise acontecer. Nas últimas semanas, as conversas estão avançando, estão evoluindo, e hoje, dentro do timão, já existe um otimismo para tentar fechar esse acordo com a equipe do Tadieres. Absolutamente que os valores vão aumentando cada vez mais. Para se ter uma ideia, a dívida hoje, pelo que se é informado, calculando juros e tudo mais, está na casa de 34 milhões de reais.
O Corinthians já fez um acordo para tentar pagar à vista com esses juros reduzidos. Inicialmente o Tadieres não aceitou, enviou uma contraproposta que para o Corinthians também não foi satisfatório. E hoje, pelo que se fala nos últimos dias, o Corinthians enviou uma proposta para o clube argentino, que ainda não sabemos os detalhes, mas que acabou agradando o clube argentino. Até o momento não temos nenhuma informação de algo que está próximo de se fechar, mas pelo que se fala hoje dentro do Corinthians é tratado com ânimo essa tentativa de acordo com Tadieres para pagar pela dívida do meio-campista Rodrigo Garro e se livrar de uma vez por todas de mais um risco de transfer ban. Lembrando que o Corinthians tem outras dívidas na FIFA que já foram, aliás, para o CAS e a qualquer momento também pode vir a condenação e o Timão ainda tem riscos de outros transfer bans, mas a do Garro está sendo tratado como prioridade devido aos altos valores. A minha opinião, quanto à diretoria do Corinthians estar até que otimista para tentar resolver com Tadieres a dívida pela compra do Garro, é a seguinte, para vocês verem que absurdo como o Corinthians acaba pagando juros sobre juros. É por isso que as dívidas vão aumentando cada vez mais. Para se ter uma ideia, o que se falava da dívida há um ano e meio atrás, estávamos falando ali algo na casa de 20, 22, 24 milhões. Hoje já se fala em 34 milhões. E claro, quanto mais o tempo passa, absolutamente que os valores vão subindo. Então, acertar com o Garro é prioridade. Lembrando que o Corinthians também tem dívida com o Memphis, que ultrapassa uns 30 milhões de reais. Mas se acertar com o Garro é prioridade pelo fato, aliás, com o Tadieres, pelo Garro é prioridade para não sofrer outro transfer ban. Senão vem toda aquela dor de cabeça. E claro, Corinthians transfer ban atrás de transfer ban, absolutamente que a situação só vai se complicando, o nível de credibilidade vai caindo cada vez mais. Enfim, o presidente do Tadieres chegou a elogiar as atitudes da diretoria do Corinthians, do Marcelo Paz, do Osmar Stabile. Enfim, hoje é tido como ânimo, mas claro, o Corinthians vai ter o dinheiro. O Corinthians tem que ter o dinheiro e agradar, claro, a equipe do Tadieres. Enfim, vamos torcer para que isso se resolva o quanto antes possível e que o Corinthians se livre dessa dívida que tem pelo Rodrigo Garro, que sinceramente é algo que vem atrapalhando e muito. Claro, pode se tornar uma dor de cabeça ainda maior, se tornar um outro transfer ban. Então, hoje, a diretoria do Corinthians está animada com a possibilidade de fechar acordo milionário com o Tadieres pelo Garro, mas claro, ainda, infelizmente, até esse momento que eu gravei esse vídeo, não tinha nada definido. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa possível economia de 1,5 milhão de reais por mês na folha salarial? E o meio atacante inglês Jess Lingard já aparecendo em campo fazendo trabalhos discretos com bola. Será que ele vai demorar para ficar à exposição do Dorival? E a diretoria do Timão em busca de fechar acordo milionário com o Tadieres pelo Garro. O que vocês acham? Será que esse acordo finalmente deve sair? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!